pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês a review do segundo episódio de O Livro de Boba Fett, The Tribes of Tatooine, as tribos de Tatooine. Então vamos lá. O episódio já começa, né, com a Fennec chegando lá, né, na fortaleza do Boba, com o assassino, né, que ela capturou. E a gente descobre que ele é um membro da Ordem do Vento Noturno, que é tipo uma gangue de assassinos de aluguel. E aí, tipo, eles tentam fazer, né, que ele fale quem contratou ele e tal. E aí, ele fica calado. E aí, né, a Fennec, ela joga ele no buraco do Rancor. E aí, tipo, fica fazendo, né, pressão psicológica e tal. E aí, ele diz, foi o prefeito que me contratou e tal. Só que não tem Rancor nenhum lá. Há muito tempo. Então, beleza, né? O Boba a Fennec, o prisioneiro lá, né, do Vento da Noite, e os guardas gamorreanos vão, né, até a prefeitura em Mos Espa. E, tipo, o recepcionista até diz, horário marcado e tal. Ele, não, eu vim falar com o prefeito e tal. E aí eles vão. E, inclusive, o majordomo, né, tenta impedir e tal, mas na verdade ele não tenta impedir, né? Ele só tenta deixar as coisas mais calmas e tal. Só que o Boba já perguntou, por que tu contratou o cara e tal? Ele, não. E aí o prefeito Mokshas, né? Ele dá a ordem e o assassino do Vento Noturno, ele é morto. E ele, tipo, o pessoal da Ordem do Vento Noturno não pode atuar fora da área dos HUDs, um negócio assim. E aí, né, o prefeito, ele paga o Boba Fett, né, por ter trazido o assassino e tal. E aí o Boba, ele aceita no lugar do tributo que o prefeito estava devendo. E aí quando ele vai embora, o prefeito sugere que ele vá até o santuário da Garça Flip, né. E aí, beleza, o Boba vai até lá. A Garça tá bem nervosa e tal, mas o Boba não sabe das novidades. Basicamente, dois gêmeos, né, da família Hutt, do clã Hutt, né, estão em Mos Espa e querem, né, reclamar o trono, né, pra família Hutt. E eles são primos do Jabba. Só que aí não, o Boba Fett ele fala, não, seguinte, o Bib Fortuna, que era assistente, né, lá do Jabba, assumiu o comando dele, usurpou, né, e eu matei ele. Ou seja, agora é meu. E aí, tipo, eles tentam forçar ele. Não. E aí, mano, aparece esse Wookiee aqui, gente. E é ninguém mais, ninguém menos que o Chrysanthemum. Eu não sei como se pronuncia, mas é um personagem das HQs, canon, de Star Wars, que é um caçador de recompensas que já trabalhou com Boba Fett. E a primeira aparição dele foi no HQ do Darth Vader, e depois ele migrou pra HQ da Doutora Afra. Mas é bom ver o Chrysanthemum pra versão live action. Inclusive, não dá pra ver meio direito a cicatriz que ele tem, mas é por causa da pelagem e tal. Mas dá pra notar que tem uma cicatriz ali. E aí, basicamente, o Boba Fett fala que ele não tem medo deles. E que o único jeito deles terem o trono de volta é matando ele. E aí, né, o irmão Hutt, ele fala lá, não, isso seria um problema para os negócios. Mas no futuro a gente vê isso. E aí, né, como se diz, ele sugere que o Boba, ele tenha cuidado ao dormir. Mas, mano, tipo, não se pode simplesmente matar um Hutt assim do nada, né? Tem que pelo menos pedir licença, alguma coisa assim. Muito provavelmente ao clã dos Hutts mesmo, alguma coisa do tipo. Porque é aquele lance, né, da máfia, tipo, se tu mata alguém, por mais mau caráter que a pessoa seja, tipo, tu matou alguém dessa máfia aqui, a gente vai se vingar. Então é melhor não mexer com os Hutts desse jeito sem um mandado de assassinato, né?
Mas enfim, o Boba ele volta, né, pro tanque de Bacta dele. E aí, né, começa a sequência de flashbacks, que é o ponto principal desse episódio. A gente vê, né, o Boba lá no acampamento, no assentamento lá dos Tusken Raiders. Ele tá treinando com a guerreira Tusken, que nocauteou ele no episódio, no flashback do episódio passado. Ele tá treinando, né, com aquele cajado, bastão que os Tusken Raiders têm. Inclusive, eles usam pra escovar os dentes dos Bantas, mas enfim. E aí, né, beleza, tá tudo de boas até que uma criaturinha sai da areia, né? Os Tusken vão lá, matam a criaturinha, mas ao longe eles escutam um barulho e passa um trem bem rápido e começam a... As pessoas que estão dentro do trem, né? No caso são Pikes. E eles começam simplesmente a atirar e, tipo, mata um bocado de Tusken Raider, mata uns Bantas lá e tal. E aí, beleza. O Boba volta para acampamento com os Tusken sobreviventes. Inclusive, né, faz um paralelo com a cena do Anakin lá no episódio 2, carregando o corpo da Shmi Skywalker. Nesse caso, temos o Boba carregando o corpo de um jovem Tusken Raider. Não, não é o jovem Tusken Raider que ficou amigo dele no episódio anterior. Não, é um outro aleatório lá. Mas, enfim, né? O Boba, ele promete que vai arrumar uns speeders. Ele só pede meio que uma arma e um bastão. E ele vai até uma cantina lá, que tá cheia de nictos. E interessante é que a gente tem dois cameos bem bacanas. Que é da Kemi Marstrap e do Lace Loniosner, também conhecido como Fixer. E os dois eram amigos, né, do Luke Skywalker. Só que, tipo, as cenas que eles estavam em Uma Nova Esperança foram deletadas. Sim, houve um recast, né, dos atores, mas, tipo, só conhece eles quem viu as cenas deletadas ou leu um pouco, tipo, de HQ, essas coisas. Mas, enfim, é bem bacana, tipo, o Fixer tá lá bebendo, aí chega um Nicto, toma a bebida dele, o cara diz, não foi legal. E aí, quando ele vai apanhar, chega o Boba Fett e começa a arregaçar os Nictos lá. Ele toma um goró e rouba umas 5 speeders, mano. E aí, né, ele volta para acampamento e começa a ensinar os Tusken Raiders a pilotar as speeders, né? E eles vão, né, fazer um plano para atacar o trem, para fazer o trem parar. Inclusive o Boba ele mostra para um jovem Tusken Raider como fazer um sinalização lá com um espelhinho, é bem bacana. E aí finalmente é chegada a hora do ataque ao trem. E eles vão lá, né, com as motos Speeders e começam a atirar alguns Tusken, alguns Pikes e blá blá blá. Alguns Tuskens morrem, mas o Boba e mais 3 Tuskens conseguem subir no trem e começa a luta lá, né? Enquanto a caçadora Tusken chega também pra ajudar e, não, mano, bem massa. E, tipo, um Tusken é jogado pra longe, porque tem um droid maquinista, né? Que acelera o trem, tipo, tem uma turbina em cima que dispersa fogo e o Tusken é jogado pra longe. Eles conseguem jogar um Pike pra longe desse mesmo jeito também. E o Boba consegue entrar na cabine. No caso, no maquinário, né? Ele pede pro droid desligar, né? Pra ele parar o trem. O droid simplesmente se taca pra fora do trem. E o Boba, ele para o trem com o bastão de madeira que ele ganhou emprestado, né? Dos Tusken. Porque os dos Tusken geralmente tem um metal e tal, essas coisas. Mas enfim, eles conseguem prender alguns Pikes e tal. E aí eles bolam um acordo junto com o líder dos Pikes. Inclusive, mano, eu não sabia que aquilo que os Pikes usam é uma máscara. Eu pensei que fosse o rosto deles mesmo. Aqui embaixo do Boba Fett a gente tem a imagem do líder dos Pikes. E a gente finalmente vê como é o rosto deles, né? Mas enfim, basicamente o acordo é que os Pikes, eles agora não vão mais ter passagem livre. Toda vez eles vão ter que pagar um pedágio para os Tusken Raiders, né? Que são os herdeiros por direito daquele mar de dunas. E eles vão ter que ir até Anchor Head, né? E aí eles dizem, não, nós vamos morrer no meio do caminho. E o Boba diz, não, vocês vão ter a proteção dos Tusken. Fiquem tranquilos. Ele, mas nós vamos morrer de sede. Ele, não é problema. E aí, como se diz... Sabe aquela frutinha lá que
tinha um líquido dentro no episódio anterior, aquilo ali não é uma fruta de água, aquilo é um melão negro e o líquido é um leite. Então eles dão, né, um suprimento de melões negros para os Pikes, que vão para Anchorhead, enquanto os Tusken, né, eles abrem meio que um compartimento lá que tá cheio de água, eles ficam comemorando e tal. E aí chega, né, o chefe da tribo e tal, e aí beleza. Ele comenta com o Boba que existem outras tribos de Tusken em Tatooine e a maioria se escondeu, outros começam a caçar, capturar, torturar e matar, provavelmente aqueles que a gente conheceu com o Anakin e com o Luke. Essa tribo de Tuskens é legal, diferente daquelas, né, mas enfim. E aí, o chefe da tribo, né, presenteia o Boba com um lagarto. Ele espirra um pozinho na cara do Boba e o lagarto entra dentro do Boba pelo nariz e meio que vai ser um guia pra ele de dentro. O Boba começa meio a alucinar assim, ele desmaia, ele acorda e começa a vagar, né, meio que pra um local, ele começa a ter umas visões de uma árvore lá e tal. Ele também tem um flashback, um tipo dele preso no Sarlacc, dele mais novo em caminho, vendo o pai dele, o Django, indo embora na Slave 1 pra alguma missão e tal. E aí, né, no fim desse sonho e tal, ele meio que arranca um galho, tipo, quando ele tava tentando sair de Sarlacc e tal. Enfim, de manhã, o Boba volta, né, pro acampamento lá dos Tusken e é recebido pelo amiguinho dele, o jovem Tusken, do episódio anterior. E nesse momento meio que tem um renascimento do Boba Fett, né? Que ele é aceito na tribo dos Tusken Raiders. No caso, ele agora é considerado um Tusken. E ele é levado para uma tenda onde ele recebe as vestimentas lá dos Tusken. Que a gente vê, né, lá em Mandalorian, ele com essas vestimentas. E o galho que ele pegou foi levado, né, para um outro Tusken lá. E o Boba sai da tenda e vai fazer meio que um rito de passagem, que é junto com o cara lá, né, dos Tusken, pra fazer o próprio bastão dele, que é, consequentemente, o bastão que a gente vê lá em Mandalorian. E bom, galera, o episódio, né, acaba com o Boba, a caçadora Tusken e os outros Tusken ao redor de uma fogueira, fazendo uma cerimônia lá, dançando e tal, com os bastões deles. Mas é isso, galera. Esse foi o episódio, eu curti bastante. Esse episódio levou bem mais do que a gente tinha visto no anterior. E é isso, né? A gente tá com mais simpatia pelos Tusken. Foi massa conhecer mais do lore. A gente viu agora que tem uma treta com os Hutts. A gente também viu, né, que voltou, né, o Krrsantan. E a gente viu o verdadeiro rosto dos Pikes, né? Mas é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.